vez o assunto que dá sempre muita polêmica. Quem está certo? Todos nós, em algum momento, a gente sempre, independente da religião, da cultura, a gente quer ter razão. Porque a razão, às vezes, é que sustenta o nosso ego. Puxa vida, se eu perder a razão, o que eu vou ser? Tudo. A gente não deve se prender pelo fato de que eu acho que sei alguma coisa e esse saber é que me move. Esse saber é que me sustenta. Nós vamos ver mais tarde, através do processo estudado pelos russos, chamado noosfera, ou então campo morfogenético, que ninguém sabe nada. Todo mundo apenas interage numa grande bola de conhecimento chamada noosfera. Apenas acessamos e trocamos informações. Tudo isso que eu estou passando para vocês não é meu, é nosso, de todos nós. Eu apenas estou sendo um veículo que está trazendo uma informação, mas que todos vocês conhecem. Tanto que conhecem, que quando eu falo, vocês reconhecem. E às vezes são frações de segundo. Quando eu falo, opa, desperta algo na minha mente. Por quê? Não é mágica. É porque eu estou tirando do mesmo lugar que vocês. Tá? Quem está certo? Nós temos uma placa ali apontada. Quem define essa linha? Aonde começa a verdade e a mentira? Então eu convido todos, aqueles que já participaram, os que não, para fazerem um teste simples, mas o segundo passo desse processo de libertar a mente. Com calma, relaxadamente, sem pressa. Escutem o que eu vou dizer. Quem está vendo a bailarina girando apenas, sem confusão, eu não vou chamar primeiro os que estão confusos. Quem está vendo apenas, solidamente, a bailarina virando apenas no sentido horário. Apenas no sentido horário. Apenas no sentido horário. Ué, mas nem todo mundo está, mas... Quem está vendo a bailarina girando no sentido anti-horário? Apenas anti-horário. Apenas anti-horário. Ou seja, mas eu estou vendo aqui o seguinte. Daqui, eu estou vendo o seguinte. Tem pessoas que estão vendo a maior parte no sentido horário, a menor parte no anti-horário. Mas teve muita gente que não levantou a mão. Alguém está vendo a bailarina girando para os dois lados? Ah, opa, agora completou. Então eu agora faço a pergunta que eu fiz na palestra, mas agora com um reforço maior. Alguém de vocês tem a certeza absoluta que tem a verdade? Que aquela verdade que você está vendo é única? Porque se tiver, eu gostaria de fazer um diálogo entre aquele que vê girando para a direita e o que vê girando para a esquerda. Para entender, porque um vai dizer, eu vejo, tenho certeza absoluta, está em frente aos meus olhos. E o outro vai dizer, mas eu também tenho essa certeza. Você está errado. Não, você é que está errado. Então o que eu quero mostrar para vocês, e hoje, no workshop, a gente vai fazer a bailarina girar para o lado que a gente quer. Mas a proposta é única. É apenas mostrar e demonstrar que a verdade é apenas um fragmento. E que aquele que vê a bailarina rodando para a direita possui um fragmento do todo, e aquele que vê a bailarina girando para a esquerda possui outro fragmento. E que expansão de consciência significa que uma terceira pessoa, ou um dos dois, consiga olhar, ver a informação do outro, sem ego e caracterização, e dizer, ok, você também tem a razão. E a partir desse momento, você vai ser contemplado também ao ver a bailarina girando para o outro lado. Isso é expandir consciência. Por mais absurdo que seja a visão daquele que vê, ela é uma visão, é um fragmento da realidade. Se você se puser doutrinado, fixo, apenas que aquilo que você tem como conhecimento é real, você apenas vai se fixar nesse padrão de realidade e você não vai expandir a sua consciência. Ok? Por isso é que a gente fala as verdades entre aspas, porque aquilo que você tem como conhecimento jamais deve ser deixado de lado. Por quê? Porque você vai deixar de ver a bailarina girando para o lado que você já vê. Não é esse o objetivo, é agregar. Então, eu queria pedir a todos o seguinte:
Tem gente que vê para um lado, para o outro. Já teve gente aí que já, afinal já estou conseguindo ver. Antes de eu colocar a bailarina novamente, eu queria dizer para vocês acreditando no que eu digo, que a bailarina gira, tem 3 posições. Uma, horário. Outra, anti-horário. E outra, bailando na sua frente. Baseado nesse conceito que eu estou passando para vocês, tá? Como algo que realmente existe e a nossa mente é capaz, sim, de verificar, eu faço a proposta de que, sem ver a bailarina, você simplesmente feche os seus olhos e imagine a bailarina rodando no sentido que você ainda não tinha visto. Se você está vendo girando no sentido horário, então feche os olhos e imagine ela girando no sentido anti-horário, ok? E eu então vou colocar novamente a bailarina e vamos ver se alguém que tenha diferença, então se pronuncie para que a gente possa avançar. Podem abrir, é rápido, é uma mentalização rápida. Fechou o olho, imaginou. Alguém teve alguma diferença? Uma pessoa? Mais ninguém? 2 pessoas? Tem um outro movimento aqui, viu? É chamado centésimo macaco. A gente vai entender o que é. 4 pessoas. Quanto mais pessoas conseguirem ver, mais pessoas irão ver. Por quê? Porque a gente está contribuindo justamente para essa noosfera, para esse campo morfogenético. Tá? Por quê? Porque quanto mais pessoas acreditam numa realidade, mais pessoas irão despertar essa realidade. Tá? A gente vai ver um outro detalhe. No final do workshop, todos, com certeza, vão estar dominando essa bailarina para trás, para frente. Agora para. Agora vira para... Não, agora vira para a esquerda. Agora volta a bailar. Todo mundo apenas olhando. Tá? Oi. Uma questão. Vamos ver aqui uma pergunta, ó. Vamos prestar atenção aqui nas perguntas. Antes de ontem a gente saiu com uma dúvida sobre a bailarina. Ela está fazendo sempre o mesmo movimento perante a animação, né? E o nosso cérebro é que assimila o movimento direito e esquerdo. Ela nunca está ou fazendo para a direita ou só para a esquerda. Exatamente. Isso é uma ilusão de ótica. Tranquilo. Obrigado. É uma ilusão de ótica. O nosso cérebro, dependendo do ponto de vista, ele escolhe uma posição. Tá? Então vamos avançar. Lembrando que a análise das partes acaba confundindo a referência do certo, sem olhar para ele como um todo. Ou seja, eu analisei a parte. O que é a parte? Ah, não, a bailarina só roda para a direita. Não, ela só roda para a direita. Se eu só vejo rodar para a direita, eu possuo a verdade. Não é assim que a gente se comporta em tudo, na vida, às vezes? De vez em quando a gente, para criar um falso ego, não, rapaz, fala aí o que você quer, eu sou um cara de mente aberta, sou um cara legal, mas no fundo você está lá, pô, cara, ele está pegando uma deixa, para que quando o cara senta, só senta aí, meu filho, ó, o negócio é assim, 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 o capítulo número 5 fala isso, o versículo número 7 fala isso, assim, assim, e a gente doutrina todo mundo, e a gente vive se doutrinando uns aos outros, uma verdade que a gente acha que é só nossa. Então, a análise da parte acaba confundindo a referência do todo. Porque aquele que se fixar apenas, não, a bailarina só vira para a direita, não é possível, eu estudei isso, eu vi, me falaram, veio o mestre da 35ª direção e disse, só gira para a direita. Como é que esse cara vai dizer que gira para a esquerda? Então você não acredita. O fato de você não acreditar, você não expande o seu estado consciencial e você não permite que permeie na sua mente essa nova realidade. Ok? Ao passo que se você tiver as suas crenças, sim, porém você souber dominar a sua crença em função de que isso é o que eu acredito, porque eu ainda não vi outras coisas. Porém eu estou aberto totalmente a ver um outro universo que me rodeia, sem despejar o meu conhecimento, você agrega a realidade e se torna um arquiteto da sua própria realidade. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Mais uma vez, para quem gostou do tema, agora é que está certo, sempre, né? Eternamente, desde o passado, presente e futuro será assim. O que é agora que está certo? Antigamente, quando a Terra era o centro do universo, era calculado matematicamente por físicos, cientistas, que era o centro e ponto final. Não tinha outra hipótese. Era o centro, eles calculavam, gente. Não tinha outra hipótese. Quem dissesse o contrário, era bruxo, queimado na fogueira, ou então era louco. O tempo passou e o agora que está certo, ele foi se deslocando. Não, peraí, agora... Não, mas agora a gente tem tecnologia e então nós temos um sol central.
O que acontece? Tudo na nossa vida, tudo na nossa ciência depende de um estado de maturação. São processos que a humanidade passa devido à própria maturação da humanidade, que nos coloca em rumos e pontos específicos de crença que não. Tá certo. Agora que eu descobri. Antes eu estava dormindo, mas agora eu acordei. Agora sim. Agora não tem hipótese. E aí o tempo passa e o cara vai ver que afinal de contas, não, mas você não dizia que o mundo ia acabar, pô? Não acabou, não, mas sabe o que é? Porque não, agora eu descobri. Agora. Então a gente vive sempre em cima desses pilares de defender certezas. Ao passo que a gente deveria se abrir a possibilidades, abrangendo todos os rumos da nossa bailarina. E não só ver girando para um lado. Então, no workshop tem algumas coisas interessantes que puxam mais a atenção e que às vezes nos colocam em patamares diferenciados. Porque o cérebro humano, eu estou dizendo o cérebro, a parte física, né? A parte local dele. Ele tem uma série de sensores. É exatamente um computador. Exatamente igual. Tem um processador, funciona de várias... E ele, o que ele faz? Por mais que a gente explique, por mais que a gente coloque teorias, ele necessita de processos de vivência. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Aqui, quando eu digo, não é aqui nessa sala, aqui nessa realidade física. A gente estaria confortavelmente sentado no astral, tomando suco de laranja, com a vida eterna, sem a morte, sem bandido, nem governo, para roubar o que a gente faz, e lendo como funciona a vida na Terra. Aí tem livros lá, e a gente lê, é assim que funciona. Mas o processo de expansão consciencial não se dá por teoria, se dá por vivência. Por isso, você ainda acha que possui a verdade? Ou seja, será que aquela bailarina não vira só para a direita? Ele é que está tentando me embromar? Então vamos ver. Vamos tentar nos posicionar um pouquinho. Eu coloquei esse vídeo no workshop porque, primeiro, é um vídeo impactante no conceito de tamanho. Segundo, muitas pessoas não têm noção. E às vezes olham e dizem, nossa, tem tudo isso, eu não sabia. E aí quando o cara tem a noção da grandiosidade que nos rodeia, aí ele volta, mostra a bailarina aí de novo, porque às vezes pode ser que ela vire para o outro lado. Então vamos assistir esse trechinho desse vídeo, que é bem pequeno, um vídeo simples, interessante, mas que nos posiciona dentro do que é o universo. Como a gente, em simultâneo, é tão pequenininho, mas extremamente grandioso. Mas é bom a gente ter noção de quanto pequeno a gente é, justamente para a gente se tornar grande. Cada um vai tendo a sua medida. 2.300 quilômetros. Vejam o tamanho da Terra. Netuno e Urano. A Terra começa a ficar bem pequena. Júpiter e Saturno, nossa, como eles são grandes. Mas a nossa viagem ainda não acabou. Olha como a Terra é perto do nosso Sol, minúsculo. E o nosso Sol é muito grande. Mas a viagem se inicia agora. Deixou de ser um grão de areia. Reparem o tamanho do nosso Sol próximo a Arcturus, Aldebaran. O nosso Sol está quase desaparecendo. Rigel, o nosso Sol acabou de desaparecer.
conseguimos mais vê-lo. Antares, gigante, monstruoso. 2 bilhões de quilômetros. 650 mil vezes o tamanho do planeta Terra. A gente ainda possui a verdade? Será que nós ainda realmente detemos a verdade, seja daquilo que for, perante uma grandiosidade dessa? Isso apenas são estrelas. Eu não coloquei aqui galáxias, não coloquei nada disso. Bem simples, estrelas. O nosso planeta desaparece próximo daquilo que existe. Só o fato de nós estarmos aqui não significa que nós tenhamos a verdade, seja daquilo que for. Nós pertencemos sim a uma verdade coletiva, mas não somos nós que detemos ela. Nós acessamos ela. Então, para continuar viajando dentro desse processo, eu fui introduzindo algumas cenas de um filme que quem assistiu, quem gosta, Matrix, que quem não assistiu, assista, e quem assistiu, volte a assistir perante esse conteúdo, porque é um filme que retrata uma realidade que nós vivemos, porém foi colocado em termos de ficção, e que pode parecer, puxa, eu não gosto desses filmes de Hollywood, gente pulando de prédio em prédio, que negócio mentiroso, o cara dá um tiro e ninguém morre, não quero saber disso. Mas ao longo do workshop a gente vai entender por que disso, por que esse filme foi feito, com que significado. E eu agora vos coloco uma cena bem particular desse filme que tem a ver com esse nosso mergulho desse estado de consciência, tá? Reparem o que o menino faz. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Gente, vocês estão prestes a mergulhar num conhecimento milenar, um conhecimento que a nossa humanidade tem e sempre teve, que é a realidade. Como a realidade se molda?